E aí nós vamos entendendo. Tendo comunhão com Deus, eu estou mais próximo de Deus. Se eu estou mais próximo de Deus, eu estou mais longe das coisas do mundo. Eu estou mais distante das coisas do mundo. Verdade, Deus. E quanto mais oração na minha vida, mais perto eu estou de Deus. Quanto menos oração na minha vida, eu vou perdendo essa comunhão com Deus. Como assim? Eu vou perdendo. Eu vou enfraquecendo. E aí o inimigo conhece todas as coisas, né? Ele está a trabalhar para nos tirar da sua presença. E daí o que acontece? Por que foi criado o ciclo de oração? Eu poderia falar da história do ciclo de oração. Por que foi fundado o ciclo de oração? Porque a igreja parou de orar. Chegou um momento que a igreja parou de orar. E houve a necessidade de ser criado o ciclo de oração. Que a igreja não pare de orar. Amém. Que a igreja não pare de buscar. Aleluia. Que dentro do teu lar não falte oração. Que na sua vida não falte oração. Muitos que já pensaram que estavam a um nível superior e não precisariam mais de uma vida de oração, hoje estão derrotados. Verdade. Distantes da presença do Senhor, afastados do caminho do Senhor. Como assim? Porque não conseguiram manter uma vida de oração. A partir do momento que temos uma vida de oração, temos uma vida com Deus. E eu quero dizer para ti, se tu tem uma vida com Deus, Deus cuida de ti. Amém. Deus Glória a cuida dos Deus. teus. Deus cuida de você. Deus cuidou do profeta Elias aqui. Deus cuidou dele. Houve 3 anos e meio de seca, Deus cuidou dele. Vai para Querite, lá eu vou te sustentar. Fica tranquilo. Aleluia. Glória. Vou mandar o corvo levar comida para ti. Porque o corvo é interessante, né? Por que o corvo? Poderia ser qualquer outro. Onde o corvo está, quem diria que teria vida? Era impossível ter vida. Verdade. Mas ali Deus estava cuidando do seu profeta. Oh, glória. Ali Deus estava Aleluia. cuidando dele. Glória a Deus. Deus cuida dos seus, viu? Amém. A partir do momento que fizemos a vontade de Deus, fica tranquilo. Deus se responsabiliza pela sua vida. Como assim? Eu estou só te lembrando, vocês já sabem, eu estou te lembrando. A partir do momento que fizemos a obra de Deus, Deus cuida de nós. A partir do momento que paramos de fazer a obra de Deus, cuidado. Cuidado. A partir do momento que eu sei tudo, a partir do momento que eu já estou no nível assim, espiritual, que eu acho que eu estou elevado, cuidado. Esse é o momento que o inimigo te arranca da presença dele. Como assim? Precisamos vigiar. Após todo esse cenário que eu já ilustrei para vocês, Elias manda 7 vezes o moço subir, e na 7ª vez ele desce feliz, quem sabe, diz: olha, eu vejo uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem. O que era uma nuvem para 3 anos e meio sem chuva? O que era uma nuvem? Ei! Se tu não quiser dar glória a Deus, tu não precisa, mas se tu quiser, abre a tua boca. Aleluia. Ei, Glória. Deus não precisa de muito para operar o milagre. Oh, glória. Aleluia. Para operar o milagre. Oh, Deus só precisa de um coração voltado e que queira receber o milagre. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Deus que eu sirvo precisa de poucas coisas para operar o milagre. Deus que eu sirvo não precisa de uma oração de 1 hora para operar o milagre. Mas ele pode operar numa oração de 30 segundos. Senhor, cura. Sabe por quê? Porque é Ele que cura. É Ele que opera. Senhor, transforma. Transformou. Como assim transformou? Como? Não dá para entender. Não precisamos entender. Eu já falei e sempre falo, irmãos. Milagre não se explica, se aceita e se glorifica. Oh, glória. Milagre Aleluia. Não tente explicar milagre, pelo amor de Meu Deus. Deus. Não tente explicar o milagre.
O milagre se aceita e se dá glória. Glória a Deus. E se Aleluia. rende aos pés daquele que operou o milagre. E essa noite tem milagre chegando. Amém. Tem milagre Eu creio. chegando. Aleluia. O milagre vai acontecer. Aleluia. O nome de Jesus vai ser glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Da glória! Um pouquinho antes do cenário, eu estava catando os gravetos para fazer sua última refeição. Chega o profeta e diz: faz primeiro para mim. Isso é fé. Entenda? A oração precisa, se você quiser orar com fé, vai ser uma oração eficaz. Não adianta orar crendo que Deus não vai fazer, não resolve de nada. A minha oração tem que ser uma oração de fé. Amém. Faz primeiro para mim. Mas eu e meu filho, faz primeiro para mim. Obedece, faz primeiro para mim. Se Deus falar contigo, seja obediente à voz de Deus. Amém. Não relute Glória a com Deus. Às vezes Deus fala conosco e nós queremos relutar com Deus. E aí deixamos de ser abençoados. Verdade. Aí deixamos de receber a bênção de Deus sobre a nossa vida porque relutamos com Deus. Se na primeira vez que esse moço subiu lá em cima e falou: ó, não vejo nada. Então tá bom, então não vai chover, né? Se não vê nada, não vai chover. Não, sobe 7 vezes lá. Se Naamã descesse uma vez só naquele mergulho, nada teria acontecido. Mas eram 7 mergulhos que ele precisava dar. Eram Aleluia. 7 mergulhos que precisava. E às vezes algumas coisas que nós precisamos ser obedientes. Se Josué tivesse dado uma volta só em volta dos muros de Jericó, não teriam caído. Foram 7 voltas ordenadas por Deus. E inúmeras coisas, poderíamos ficar falando aqui vários momentos. Deus precisava só de alguns gravetos para que mantesse o profeta vivo, um bolo com um pouquinho de farinha, o azeite que tinha, para que o milagre acontecesse. Aleluia. Glória a Deus. Deus não precisa de muito, Deus precisa só de um pouquinho. Se ainda tivermos um pouquinho de fé, o Senhor ainda operará coisas grandes. Glória a Deus. Aleluia. Operará coisas grandes em nossas vidas. O Senhor opera. O relógio já se foi, irmão. Não segura esse relógio. Mas, queridos, se nós tivermos uma vida voltada para o Senhor, com certeza o Senhor não nos decepcionará. Nós é que decepcionamos ao Senhor. O Senhor me abandonou. Alguém falou esse dia para mim, eu falei: não. O Senhor nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. E a hora que tu quiser voltar para os caminhos dele, ele está com os braços abertos. Glória a para te Deus. receber. Eu nunca vi o meu Jesus abandonar ninguém. Não, não acontece. Quem abandona ele somos eu e você às vezes. Quem decepciona ele somos eu e você às vezes. Queridos, encerrando a mensagem, Elias, o qual cingiu os lombos, né? E a mão do Senhor estava sobre ele. Isso me chama a atenção. Quando Neemias vai para Suzã reconstruir os muros estavam derribados. Já tinham passado vários ali, aproximadamente 100 anos tinham se passado, e os muros continuavam derribados. E Deus fala com Neemias, a cidade onde seus pais estavam sepultados, e Deus toca o coração dele, e a primeira coisa que Neemias vai fazer é ir falar com o rei, amém? Não foi isso que aconteceu. A primeira coisa que Neemias vai fazer Ora. é entrar no propósito de oração. Aleluia. É dobrar o seu joelho e Glória orar a Deus. É a primeira coisa que ele vai fazer. Ele Aleluia. Não sai correndo para o rei, ele não sai correndo para o não. Neemias assumia uma posição muito alta no reinado. O Pedro do rei, para quem não sabe, era o segundo homem.
Ele estava disposto a morrer pelo rei a qualquer momento. O rei não tomava um gole d'água sem Neemias beber primeiro. Primeiro Neemias bebia, depois o rei bebia. Ele era o copeiro do rei. Muitos não entendem isso. Ele era a pessoa de altíssima confiança do rei. 3 meses depois, de Santa Mispar, 3 meses aproximadamente de oração. 3 meses depois, o rei olha e diz: Neemias, oração e jejum, né? Neemias estava preparando o momento. O milagre às vezes precisa preparar o momento. Para as coisas acontecerem na nossa vida, o momento precisa ser preparado. Para Deus te honrar, o momento precisa ser preparado. Precisa preparar esse momento. Aqui a chuva aconteceu, mas o momento foi preparado. Neemias chega, o rei libera Neemias e a história se procede. Eu não vou entrar em detalhes, mas ele chega na cidade. Primeira coisa que ele faz, ele reúne todos que estavam ali naquela cidade. Aproximadamente 38 grupos, segundo historiadores. E eles dizem: Neemias, tempo perdido. Tempo perdido. Muitos já vieram com a mesma proposta. Muitos já vieram com o mesmo intuito e nenhum conseguiu. Aí eu fico pensando, Neemias diante daquela multidão, Neemias olha para aquela multidão e diz: eu vim, mas eu vim porque a boa mão do Senhor me trouxe a esse lugar. Glória a Deus. Não vai ser dificuldade, não vai ser isso, não vai ser aquilo que vai fazer eu parar, porque a boa mão do Senhor me trouxe a esse lugar para te dizer que ela está estendida sobre a tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Posso orar, pastor? Aleluia. Às vezes Deus precisa parar a nossa vida e nos lembrar alguns detalhes. Amém. Nos lembrar algumas coisinhas que nós vamos esquecendo. Vamos ficando, parece, anestesiados. Vamos caindo numa rotina. Eu quero dizer que oração não é uma rotina costumeira, não. Oração é um diálogo com Deus. Todo dia tu vai conversar com Ele. Algumas orações já estão decoradas na nossa vida. Não conseguimos mudar ela, vocês já notaram? Parece que são palavras repetitivas. Não acontece com você, só comigo, né? Só comigo acontece. Ou acontece com você também. Amém. Aí Deus traz eu aqui para te lembrar disso. Simples assim. Aí Deus me traz aqui para me lembrar disso. Que eu estou conversando com alguém que conhece a minha vida, que conhece as minhas atitudes, que sabe aquilo que eu faço que agrada a Ele, aquilo que eu faço que desagrada a Ele. Faz a sua mão e a sua misericórdia está estendida sobre nós. E aquele que permanecer até o fim, esse receberá a coroa da vida. Aleluia. Glória a Deus. Você que precisa de um milagre, mas estou falando de um milagre grande. Eu queria te convidar a vir à frente, mas não da forma que você sempre vem. Queria te convidar a vir com fé, crendo que o milagre vai acontecer. Se tu quiser, o momento é agora. Jesus passava e ia embora, quem tocava, tocava, quem queria, recebia, quem não queria, quem clamava, recebia, quem não clamava, Jesus ia seguindo. Glória a Deus. De uma coisa eu tenho certeza, Deus vai operar um milagre grande. Amém.